Oi, pessoal. Cumprimento a todos aqui. Espero que todos estejam bem. Eu vou gravar um treinamento para cumprimento de cronograma da educação continuada e da comissão de ética de enfermagem, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho de ética frente à assistência de enfermagem. Da minha técnico. E ética na enfermagem. Ética na enfermagem está estreitamente relacionada à qualidade dos serviços prestados pelos profissionais. Isso porque são pessoas que atuam nos cuidados a enfermos, criança e idosos, ou seja, pessoas que precisam trabalhar com respeito à vida, à dignidade e aos direitos humanos. E respeito à assistência. A enfermagem deve exercer seu trabalho sem discriminação de qualquer natureza. Tem também a obrigação de respeitar a autonomia do paciente ou do seu representante legal, em relação à sua saúde, ao conforto, ao bem-estar e ao tratamento. E os 4 princípios da ética profissional. A ética profissional está fundamentada na ideia de que o profissional deve agir de acordo com um conjunto de valores e princípios estabelecidos pela sociedade e pela organização em que estão inseridos. Esses valores incluem honestidade, integridade, respeito, responsabilidade e justiça. Então, esses são os 4 princípios da ética profissional. E os principais pilares da enfermagem, que é a integridade, imparcialidade, né? Ao atender um paciente, não importa quem ele é. Empatia, autonomia, idoneidade, gestão e organização. A organização, eu vou falar um pouquinho, e como é gostoso, né, a gente deixar um paciente organizado, deixar uma unidade organizada, né, e a gestão. Eu ter a gestão de trabalho, né, da minha carga horária, o que eu vou fazer durante o meu trabalho. Então, ter uma gestão de tempo, de cuidados, isso é muito importante dentro dos pilares da enfermagem. O que pode ser considerado falta de ética na enfermagem? Condutas inapropriadas na realização de procedimentos de enfermagem. Então, uma conduta assim simples, inapropriada, é você fazer um procedimento com um paciente e você não explicar a ele, e também você despir esse paciente e não fechar a porta, fazer um procedimento com porta aberta. Ou se esse paciente está em enfermaria, não utilizar o biombo, né? Porque tem outro paciente ao lado. Então, isso são condutas inapropriadas, certo? E falta de respeito nas relações interpessoais. Então, eu tenho que ter respeito com a equipe, com o próximo, com o acompanhante, com o paciente. Então, eu tenho que ter respeito com os meus colegas de trabalho. E o exercício ilegal da profissão. Eu não posso trabalhar sem o meu conselho de classe, né? Isso é um exercício ilegal da profissão. Maus tratos ao paciente, né? Isso não é cabível em momento algum. Como podemos trabalhar a ética na enfermagem, né? Simples. É necessário ser honesto, assumir erros, ajudar os colegas em dificuldades, não competir com os outros profissionais de forma desleal. Então, assim, uma competição legal nossa, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer isso, eu consigo trabalhar, fazer os cuidados com uma rapidez mais do que o do meu colega. Isso não é uma forma desleal,
certo? É uma competição até bacana. Respeitar a diversidade de opinião, né? Cada um tem a sua opinião, então a gente precisa nos respeitar e negar-se a realizar atividades caso não tenha conhecimento ou competência técnica, né? O que é privativo do enfermeiro, o técnico não pode realizar. Então, se eu não tenho conhecimento ou se eu não tenho competência técnica, eu posso me recusar, tá bom? O que é um profissional de ética exemplar? Um profissional ético é aquele que segue, respeita as normas e regras e está de acordo com os valores da empresa. E as características de um profissional ético envolvem ser honesto, o senso coletivo, né, trabalhar em equipe, e a transparência e o respeito do dia a dia do trabalho. Então, eu preciso ser respeitoso, né, no meu dia a dia, com todos. E aí a gente vai entrar um pouquinho nos artigos do Código de Ética, que a gente vai começar a falar das responsabilidades e deveres. Então, no Código de Ética, o artigo 15 das responsabilidades e deveres, o que ele fala? Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Não posso discriminar, né? Eu fiz um juramento, então eu preciso prestar a assistência a todos. E no artigo 16, garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereça segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrente a movimentos reivindicatórios da categoria. Vai acontecer um movimento? Vai ter uma paralisação? Mas eu preciso garantir a continuidade da assistência, tá bom? Então, quer dizer, 100% da classe? Não pode, tá bom? Eu preciso garantir a continuidade da assistência. No artigo 17, prestar adequadas informações a pessoas, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrência acerca da assistência de enfermagem. Então, se eu vou fazer um procedimento, se eu vou levar esse paciente para fazer um exame, eu tenho que prestar as informações a respeito do direito de cada um, de cada paciente. E ainda na responsabilidades e deveres, no artigo 18, respeitar, reconhecer e realizar as ações que garantam o direito da pessoa ou do seu representante legal, de tomar decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar. Então, nós devemos respeitar o que o paciente solicita, né? É um direito dele, e também do representante legal do paciente. E aqui no artigo 19, né, como eu disse, respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Então, devemos ter um respeito. Né? A Letícia, nossa psicóloga, mesmo diz. O que é respeitar o momento, né, de morte e pós-morte? Se você não sabe o que falar, você não sabe o que confortar esse familiar na hora de morte, pós-morte, vamos somente estar ali, né? Ficar calado, ouvir, tá bom? Responsabilidades e deveres ainda. No artigo 22, disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em caso de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. E o que é pleitear vantagem, né? É ser voluntário, mas em momentos de catástrofe e epidemia, então a gente não tem aí como pleitear o salário. Temos o dever, a responsabilidade de fazer um trabalho voluntário. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes indispensáveis ao processo de cuidar. Então, o quanto é importante para o próximo plantão o que está registrado em prontuário, né? As informações que sejam inerentes ao cuidado do paciente. E também é um respaldo para a gente, né? O registro em prontuário nos respalda
no juiz ou em qualquer ação judicial que esse prontuário venha a sofrer. E aí a gente entra nas proibições, né? O artigo 28 proíbe, né, provocar aborto ou cooperar em prática destinada de interromper a gestação. Mas tem o parágrafo único, que nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre a sua participação ou não no ato abortivo. Então, tem alguns abortos que são previstos em lei, né? Então, a gente pode estar decidindo se vai estar de acordo ou não, devido à nossa consciência. Mas o que está previsto em lei, né, a gente deve multiplicar essa informação. Se é previsto, a gente deve conversar com esse paciente que tem a vontade de fazer o aborto, né, pode ser decorrente a uma violência, e se for previsto em lei, a gente pode ou não participar. Mas isso já existe equipe capacitada, né, para estar fazendo o acolhimento no caso, uma vítima de violência que ocasionou a gravidez. E no artigo 29, promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente, né, proibido. O artigo 30, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar da possibilidade de risco. Precisamos estudar farmacologia, sempre, né? Então, eu não vou administrar um medicamento que eu não sei qual é a ação dele. Então, por isso que a gente precisa sempre estudar farmacologia, não parar. Artigo 34. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência. Eu acho que deve ser uma violência, então eu não posso ser omisso, né? Não posso, não, vamos deixar para lá. Não, né? A gente tem que cooperar, tá? Às vezes a gente ajuda e muito. E temos os direitos também. O artigo 37 fala do direito de recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o número do registro do profissional, exceto em situação de urgência e emergência. Eu tenho um paciente que ele está em enfermaria, ele está internado e todo dia o médico passa a visita. Essa prescrição, ela tem que estar carimbada e assinada. Geralmente não. Conduta de pronto-socorro, que o médico só nos fala, né, o que devemos fazer, então ele vai fazer essa prescrição posterior. Então, né, é um direito da gente fazer a medicação somente em caso de urgência e emergência, sem a prescrição médica. Parágrafo único, o profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. A letra, né, ruim. Então, não está legível, a gente pode recusar a fazer. Responsabilidades e deveres, né, vamos entrar no artigo aí de responsabilidades e deveres. O artigo 38, o que ele fala? Responsabilizar-se por falta cometida em sua atividade profissional, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Então, ocorreu uma falha, teve um erro, foi individual, foi coletivo, a gente tem que assumir as nossas falhas. Participar da orientação sobre benefícios, riscos, consequências decorrentes de exames e outros procedimentos na condição de membro da equipe de saúde. Então, eu preciso, né, participar das educações continuadas, dos treinamentos, tá? E sempre tem, né, o risco do procedimento, aquele procedimento, né, uma tomografia, vai ter muito, nós vamos tomar muita radiação, né? Como que a gente vai se cuidar, né? Nós não vamos tomar a radiação. Então, assim, a gente tem que ter consciência do que pode ocasionar para a equipe também. Prestar informação escrita e verbais
completas e fidedignas, necessária para assegurar a continuidade da assistência. Então, eu vou fazer uma passagem de plantão verbal e as informações, elas têm que ser real, né, fidedignas e completa. E o que eu escrevo também. Por quê? Precisa dar continuidade da assistência. E das proibições, né, o artigo 42, assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Isso aqui, né, desde de sempre, é proibido. Eu administrei, eu fiz o procedimento, eu vou checar, né? Posso transferir essa responsabilidade para outro profissional? Não. E das responsabilidades e deveres, ainda, o artigo 51 fala: cumprir no prazo estabelecido as determinações e convocações do Conselho Federal Regional de Enfermagem. Então, se eu for convocada, eu preciso cumprir o prazo. Então, se o Corém, né, ou o COFEM nos convocar, a gente precisa cumprir o prazo. Colaborar com a fiscalização do exercício profissional, né? Então, estamos no processo de fiscalização do Corém, então a gente tem que colaborar com essa fiscalização, tá bom? É nossa responsabilidade, é nosso dever. Manter seus dados cadastrais atualizados e regularizadas, as suas obrigações financeiras, é importante também estar com o nosso financeiro, com o nosso Corém atualizado, né? Em dia, com o Conselho Regional de Enfermagem, nosso Corém. E já quase finalizando, ainda nas responsabilidades e deveres, no artigo 54, apor o número da categoria e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem e assinatura quanto no exercício profissional. O que ele fala nesse artigo? Todo relatório, né, todo o que eu escrever, a evolução de enfermagem, eu preciso carimbar e assinar, tá bom? É nosso material de bolso, nosso carimbo. E aí tem alguns profissionais de enfermagem que, vamos falar que já é um pouquinho antigo de profissão, e que tem aquele carimbo que ele já não deixa a gente ver o número do conselho. Eu oriento a fazer a manutenção do carimbo, porque não adianta nada a gente fazer, carimbar, e não entender o que está lá. Porque a guarda do prontuário, ele fica por 20 anos. E se uma ação judicial, depois de um tempo, nós não vamos entender o número daquele profissional, né? Não conseguimos identificar o profissional que deu aquele cuidado, que fez aquela evolução de enfermagem. Então, é bacana fazer uma manutenção aí no nosso carimbo, material de bolso. Artigo 55, facilitar e incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades na organização e na categoria. Então, né, o que é facilitar? Isso que eu estou fazendo aqui é facilitar a participação de vocês nos treinamentos, né? A gente faz a gravação, depois a Sônia, como educação continuada, solta esse treinamento. Por quê? Porque a gente viu que é um facilitador para vocês, né? Para fazer o treinamento e a gente não precisa fazer isso em horário de trabalho, a gente pode fazer na nossa casa, né? Colocar um foninho de ouvido e fazer os treinamentos. Então, nós, como empresa, como hospital, já estamos facilitando para vocês. E incentivar, né? A gente incentiva vocês toda vez que postar um treinamento, né? Fazer a inscrição, treinar, né? Fazer uso do treinamento. E era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Obrigada. E nós vamos estar montando um painel também de indicadores, né? Eu, a Helenice, a Jennifer, né?
no próximo ao ponto, e lá nesse painel, eu vou começar a divulgar também, né, pela comissão de ética, o código de ética. Então, assim, ainda não sei se eu vou colocar semanal, vou conversar com a equipe de comissão de ética, para a gente estar divulgando o código de ética por partes, tá bom? Muito obrigada.